Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkermann. Capítulo 12. A ambição de César se alimentava de suas vitórias. Assim que se tornou senhor de Faenza, incitado pelo Mariscote, velhos inimigos da família Bentivoglio, dirigiu seu olhar para Bolonha. Mas Giovanni Bentivoglio, cujos ancestrais haviam sido senhores daquela cidade desde tempos imemoriais, não apenas fizera todos os preparativos necessários para uma longa resistência, como também se colocara sob a proteção da França. Assim que soube que César estava cruzando a fronteira do território bolonhês com seu exército, enviou um mensageiro para Luís XII, a fim de reivindicar a ajuda que lhe fora prometida. Com sua costumeira lealdade, Luís XII cumpriu a promessa e, assim que César chegou a Bolonha, recebeu uma ordem do rei da França, dizendo que não deveria empreender nenhum ato contra seu aliado Bentivoglio. César, que não era o tipo de homem que permitiria que seus planos fossem frustrados à toa, impôs algumas condições para bater em retirada, às quais Bentivoglio consentiu de imediato, feliz por se safar à custa delas. As condições eram a cessão de Castello Bolognese, uma fortaleza situada entre Imola e Faenza, o pagamento de um tributo de 9.000 ducados e a promessa de manter a seu serviço 100 soldados e 2.000 soldados de infantaria. Em troca desses favores, César Borgia revelou a Bentivoglio que fora a Bolonha graças aos conselhos do Mariscote. Então, tendo fortalecido seu exército com o contingente do novo aliado, ele partiu para a Toscana. Porém, mal havia deixado Bolonha para trás quando Giovanni Bentivoglio fechou os portões da cidade e ordenou a seu filho Hermes que assassinasse Agamenon Mariscote, o chefe daquela família, com as próprias mãos. Também ordenou o massacre de 34 pessoas, incluindo irmãos, filhos, filhas e sobrinhos, além dos 200 parentes e amigos. A carnificina foi perpetrada pelos jovens mais nobres de Bolonha, a quem Bentivoglio obrigou a sujar as mãos de sangue, de modo que pudesse prendê-los a ele por medo de represálias. Os planos de César em relação a Florença não eram mais um mistério. Desde janeiro, ele enviara a Pisa cerca de 1.200 homens sob o comando de Raniero della Saseta e Piero de Gambacorte, e logo após a conquista da Romanha, enviou Oliverotto de Fermo para se juntar a eles com novas tropas. Ele havia reforçado o próprio exército, como vimos, com 100 soldados e 2.000 soldados de infantaria. Vitelloso Vitelli, senhor de Città del Castello, acabara de se juntar a ele, assim como os Orsini, que lhe trouxeram mais 2 ou 3.000 homens. A essa altura, sem contar as tropas enviadas a Pisa, ele tinha 700 soldados e 5.000 soldados de infantaria sob suas ordens. Ainda assim, apesar de trazer consigo aquele exército formidável, ele entrou na Toscana declarando que tinha intenções pacíficas e afirmando que só desejava atravessar os territórios da República com sua jornada para Como. Até se ofereceu para pagar em dinheiro vivo toda a comida de que seu exército precisaria. Porém, depois de atravessar os desfiladeiros de montanhas e chegar a Barberino, percebeu que a cidade estava indefesa e que nada o impediria de tentar tomá-la. Então, começou a estabelecer um preço pela amizade que a princípio oferecera livremente e a impor suas próprias condições em vez de acatar a dos outros. Exigiu que Pedro de Médici, parente e aliado dos Orsini, recuperasse a autoridade de que gozava anteriormente, que 6 cidadãos florentinos, a serem escolhidos por Vitelloso Vitelli, fossem entregues a ele, a fim de expiar com sua morte a de Paolo Vitelli, injustamente executado pelos florentinos.
Queria que a senhoria se comprometesse a não fornecer qualquer ajuda ao senhor de Piombino, pois pretendia destituí-lo de suas propriedades. A última condição era que a República recebesse o próprio César a seu serviço, com uma remuneração proporcional ao seu valor. Quando, contudo, as negociações com Florença chegaram a esse ponto, César recebeu ordens de Luís XII para se preparar, o mais rápido que pudesse, para acompanhá-lo com seu exército e ajudar na conquista de Nápoles, que ele finalmente estava em condições de empreender. César não ousou descumprir a promessa feita a um aliado tão poderoso e, portanto, respondeu que estava sob as ordens do rei. Como os florentinos não sabiam que ele estava sendo forçado a ir embora, ele vendeu sua retirada pela quantia de 36.000 ducados anuais, em troca dos quais ele se comprometeu a manter 300 soldados sempre prontos para ir em auxílio da República, assim que chamados. Embora estivesse impaciente para cumprir sua promessa ao rei, César ainda nutria esperanças de conquistar o território de Piombino nesse meio tempo, ao passar e tomar sua capital com um único golpe vigoroso. Então, ele adentrou as terras de Jacopo IV d'Appiano, que, ao saber da chegada de César, resolveu privá-lo de todos os recursos. Devastou o próprio território, queimou forragens, derrubou as árvores, cortou as vinhas e destruiu as poucas fontes de água potável que existiam ali. Essa resistência não impediu César de tomar posse, em poucos dias, de Severeto, de Escarlino, das ilhas de Elba e da ilha Pianosa, mas ele foi obrigado a interromper seus avanços diante do castelo, que oferecia uma forte resistência. Como o exército de Luís XII continuava avançando em direção a Roma, e como César havia recebido uma nova ordem para se juntar a eles, ele partiu no dia seguinte, deixando Vitelloso Vitelli e Giampaolo Baglioni para trás, com ordens de continuar o cerco em sua ausência. Dessa vez, Luís XII avançava sob Nápoles, não com a ardente imprudência de Carlos VIII, e sim com a astúcia e precaução que lhe eram características. Além da aliança com Florença e Roma, ele também havia assinado um tratado secreto com Fernando, o Católico, que afirmava ter, graças à Casa de Duras, os mesmos direitos ao trono de Nápoles que Luís XII tinha, graças à Casa de Anjou. Com esse tratado, os dois reis dividiriam suas conquistas previamente. Luís XII seria o senhor de Nápoles, da cidade de Lavoro e dos Abruzos, e receberia o título de rei de Nápoles e Jerusalém. Fernando, por sua vez, ficaria com a Apúlia e Calábria, com o título de duque dessas províncias. Ambos receberiam posteriormente a investidura do Papa e permaneceriam sob sua autoridade. Essa divisão, de fato, tinha grandes chances de sucesso, pois Frederico, que continuava considerando Fernando um amigo bom e fiel, abriria os portões de suas cidades para ele e receberia em suas fortalezas aliados que, na verdade, seriam conquistadores e senhores. Esse acordo talvez não representasse uma conduta muito leal por parte de um rei que passara tanto tempo desejando e enfim recebera a alcunha de O Católico, mas isso pouco importava para Luís XII, que tirou proveito da traição sem precisar compartilhar de seus atos. O exército francês, ao qual o duque de Valentinois acabara de se juntar, era composto por 1.000 lanceiros, 4.000 suíços e 6.000 gascões e aventureiros. Além disso, Felipe de Rabenstein trazia, por mar, 6 navios bretões e provençais e 3 naus genovesas, transportando 6.500 invasores. O rei de Nápoles tinha apenas 700 soldados, 600 cavaleiros leves e 6.000 soldados de infantaria contra aquele poderoso exército, sob o comando de Colonna.
os quais ele havia recrutado depois que o Papa os expulsara dos estados da Igreja. Contava, porém, com Gonzalo de Córdova, que se juntaria a ele em Gaeta, e a quem havia confiado todas as suas fortalezas na Calábria. Mas o sentimento de segurança que seu infiel aliado inspirou em Frederico não estava destinado a durar muito. Chegando a Roma, os embaixadores da França e da Espanha apresentaram ao Papa o tratado, até então secreto, entre Luís XII e Fernando o Católico, assinado em Granada em 11 de novembro de 1500. Alexandre VI, antevendo os possíveis desdobramentos futuros, havia, com a morte de Afonso, afrouxado todos os laços que o ligavam à Casa de Aragão, de modo que começou a levantar algumas objeções. Mostraram-lhe, no entanto, que o acordo havia sido firmado apenas para fornecer aos príncipes cristãos novos meios para atacar o Império Otomano. Diante desse argumento, como você pode imaginar, todos os escrúpulos do Papa desapareceram. Em 25 de junho, portanto, ele convocou um consistório que destituiu Frederico do trono de Nápoles. Quando Frederico soube da chegada do exército francês a Roma, da traição de seu aliado Fernando e de sua destituição, sentença dada por Alexandre VI, ele compreendeu que tudo estava perdido, mas não queria abandonar seu reino sem ao menos tentar defendê-lo. Então, encarregou seus dois novos condottieri, Fabrizio Colonna e Ranúcio di Marciano, de deter os franceses em Capua com 300 soldados, alguns cavaleiros leves e 3.000 soldados de infantaria. Então, com outra parte de seu exército, ele próprio ocupou Aversa, enquanto Próspero Colonna, com os homens restantes, foi enviado para defender Nápoles e enfrentar os espanhóis na região da Calábria. Ele acabara de tomar essas providências quando soube que d'Aubigny, depois de ter passado pelo Volurto, aproximou-se para sitiar Capua e cercou a cidade por ambos os lados do rio. Acampados em frente às muralhas, os franceses começaram a posicionar sua artilharia e logo se puseram a atirar, para grande terror dos pobres sitiados, que, quase todos estrangeiros naquela cidade, haviam fugido para lá, vindos de todos os lados, acreditando que encontrariam proteção dentro de suas muralhas.